Este é o primeiro vídeo do ano e o primeiro vídeo que eu apareço aqui no canal. Eu sei que a gente costuma começar o ano falando de metas, de planos, de o que vai conquistar, mas a verdade é que, para a maioria de nós, o ano começa com uma ressaca, um monte de louça para lavar e a mesma sensação de estar meio perdido. E é por isso que eu não quero falar de qualquer anime hoje. Eu não quero falar de um anime hoje que só fala de força, luta, batalhas épicas, de força bruta, de destino glorioso, de ser o escolhido. Eu queria falar do anime que me ensinou a aguentar a vida. Eu queria falar de Yu Yu Hakusho. Para mim, esse anime nunca foi sobre o Torneio das Trevas ou Leigan. Foi sobre a gente. Foi sobre a dor de crescer, a confusão de não saber quem você é e a descoberta de que a sua força não está no que você pode destruir, mas no que você escolhe proteger. E se você está aqui, talvez você sinta o mesmo. Talvez também tenha aprendido com um delinquente de cabelo preto e um espírito de detetive, que a vida real é muito mais parecida com um arco de shonen do que a gente gostaria de admitir. Eu percebi que as 4 grandes lições que eu carrego pela minha vida vêm de 4 grandes personagens desse anime, que juntos formam uma equipe mais improvável e mais humana que eu já vi. A primeira e talvez a mais importante lição que Yu Yu Hakusho me deu foi um alívio. Você não precisa ser um herói o tempo todo. Pense no Yusuke Urameshi. Ele não é o Goku. Ele não é o Naruto, ele não é o herói clássico que nasce com um propósito nobre e uma bondade inata. Yusuke começa perdido, ele é agressivo, ele é um encrenqueiro, ele não tem propósito. A primeira coisa que ele faz no anime é morrer tentando salvar uma criança, e ele nem sabe por que fez aquilo. Ele não queria salvar o mundo, ele só queria entender porque ainda se importava com ele. Isso é um espanto, porque em 99% das histórias que a gente consome, o herói é escolhido, o Yusuke é rejeitado pelo céu e pelo inferno. Ele é um erro. Ele tem que ganhar o direito de voltar à vida. Isso espelha perfeitamente quem está crescendo sem manual. Ninguém nos deu um mapa para a vida adulta. A gente se sente como Yusuke, chutado de volta para o mundo com uma missão que a gente não pediu. E a única coisa que nos move é a raiva, a lealdade e a necessidade de bater em alguém que mereça. Yusuke não quer salvar a humanidade. Ele quer proteger a Keiko. Ele quer lutar contra Toguro. Ele quer provar para si mesmo que ele não é um lixo. E essa é a motivação crua, egoísta e profundamente humana que o torna um herói. Nem todo mundo nasce sabendo o que quer da vida, e Yu Yu Hakusho nunca nos fez sentir errados por isso. O anime nos ensina que o propósito não é dado, ele é construído. Ele é encontrado no meio da porrada, no meio da dúvida, no meio daquela sensação que você está fazendo tudo errado. E tudo bem, o seu valor não está na sua perfeição, mas sim em querer continuar lutando apesar dos seus defeitos, na sua persistência em continuar mesmo sem saber o final. Se o Yusuke nos ensina sobre propósito, Kuwabara Kazuma nos ensina sobre resiliência. Kuwabara perde, ele apanha, ele erra, ele é o saco de pancadas oficial do anime. Ele é o cara que nunca tem o poder mais legal, que nunca tem o golpe mais estiloso. Ele é o cara que a gente subestima, mas ele nunca, jamais traz seus valores. Kuwabara é a personificação daquela frase: caráter importa mais que talento. Pense em quantas vezes ele poderia ter desistido. Ele é constantemente humilhado, ele é o segundo melhor, para sempre. Mas é justamente na dor, na derrota, que Kuwabara brilha. Ele se levanta não porque é forte, mas porque ele é teimoso. Ele se levanta porque ele prometeu. Ele se levanta pela Yukina. Ele se levanta porque é o certo a fazer. Na vida real, a gente vai ser o Kuwabara na maior parte do tempo. A gente não vai ser o prodígio, a gente vai ser o cara que tem que ralar o dobro para conseguir metade. A gente vai ser o cara que leva soco e tem que engolir o orgulho. E Kuwabara nos mostra que isso não é vergonha, é honra. Ele nos ensina que a dor não é um sinal para parar, mas um sinal de que você está tentando algo que vale a pena. A dor e o preço da sua evolução. Yu Yu Hakusho ensina que vencer sem perder a alma não é vitória. A vitória do Kuwabara não é quando ele derrota um inimigo forte. A vitória dele é quando ele se recusa a ser corrompido, quando ele se recusa a ser cruel, mesmo tendo todo o poder para ser. Ele prova que você pode ser um guerreiro feroz e ainda assim manter a sua humanidade intacta. Isso, meus amigos, é coisa mais difícil de fazer na vida adulta, mas ninguém aguenta dor sozinho. E é aí que entra as pessoas que caminham com a gente. Agora vamos falar sobre a vida adulta e a amizade. E para isso a gente precisa falar sobre Riei e Kurama. Eles não são amigos fofos, eles não dão abraços, eles não fazem piqueniques.
Eles são, na verdade, aliados que se toleram. Eles são um demônio de fogo e uma raposa milenar que, por acaso, estão no mesmo time. Eles são a definição de que a amizade não é perfeição, é lealdade. O relacionamento deles é construído em cima de silêncios, de respeito mútuo e pela força e principalmente pela escolha de ficar, mesmo quando tudo manda ir embora. Riei é um poço de arrogância e isolamento. O Kurama é calculista e reservado. Eles são opostos. Mas quando o Yusuke ou o Kuwabara está em perigo, eles estão lá, não por obrigação, mas por uma lealdade que transcende a afinidade. A vida adulta, a gente aprende que a amizade não é sobre ter os mesmos gostos ou rir das mesmas piadas. É sobre ter pessoas que, mesmo sabendo o seu pior lado, escolhem estar no seu lado na trincheira. Você não precisa de um grupo de amigos que concorde com você o tempo todo. Você precisa de um Riei que te diga que você é um idiota, mas que vai queimar o mundo se alguém te tocar. Você precisa de um Kurama que, com a maior calma do mundo, te apresenta a solução mais brutal e eficiente para o seu problema. E na vida adulta você não tem muitos amigos, você tem poucos, mas verdadeiros. E Yu Yu Hakusho nos ensina a valorizar esses laços complexos, a entender que a lealdade é um ato de vontade, não de conveniência. É a escolha de caminhar junto, mesmo que o caminho seja um inferno. A grande virada de chave do Yusuke é a lição final para a vida real. Acontece quando ele descobre que sua linhagem demoníaca, ele descobre que ele não é só um humano, ele é um demônio, um descendente de Raizen. E o que ele faz? Ele surta, ele se sente traído, ele se sente um monstro. Ele tenta negar, mas a verdade é que crescer é aceitar quem você é. Yusuke não vira alguém diferente. Ele não se transforma magicamente em um ser superior. Ele entende quem ele sempre foi. A raiva, a força bruta, a impulsividade, tudo isso fazia parte dele. A linhagem demoníaca não o mudou, ela apenas explicou a sua natureza. E essa é a diferença crucial entre a fantasia e a realidade. Crescimento não é uma transformação mágica. Crescimento é aceitação com responsabilidade. A gente passa a vida tentando se encaixar em um molde, tentando ser o que a sociedade, nossos pais ou nossos amigos esperam. A gente tenta matar o demônio dentro de nós. O Yusuke nos ensina que o verdadeiro poder não vem de negar a sua sombra, mas de integrá-la. De dizer, sim, eu sou impulsivo, sim, eu erro, sim, eu tenho um lado sombrio. E eu vou usar tudo isso para lutar pelas coisas que importam para mim. A aceitação de sua natureza é o ponto de partida para a sua verdadeira força. É quando você para de lutar contra si mesmo e começa a lutar pelo que você acredita. É quando você assume a responsabilidade por quem você é, com todos os seus defeitos e todas as suas potências. Talvez Yu Yu Hakusho tenha sido só um anime para muita gente. Talvez tenha sido só uma série de lutas com golpes coloridos e gritos de guerra. Mas para alguns de nós, foi o primeiro lugar onde a dor foi levada a sério. Onde a gente viu que o herói podia ser um idiota. Que o mais forte podia ser o mais humilde. E que a família que a gente escolhe é a que realmente importa. A gente aprendeu que a vida é um torneio das trevas constante. Que a gente vai apanhar, vai perder, vai se sentir um demônio, mas a gente tem um Leigan dentro da gente. Uma força que só aparece quando a gente está disposto a dar tudo de si. E se você está começando o ano meio perdido, meio cansado, talvez você não precise de respostas. Você não precisa de um plano de 5 anos. Você só precisa de uma coisa, continuar. Porque no fim, crescer não é vencer o torneio das trevas, é sobreviver a ele sem perder quem você é. Continuar se levantando como Kuwabara, continuar lutando pelo que você ama como Yusuke e continuar sendo leal aos seus como o Riei e o Kurama. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você o que viu na sua? Quais lições Yu Yu Hakusho te ensinou? Comenta aqui embaixo. E se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Você acha que eu devo aparecer mais ou só continuando narrando? Me diz aí o que você acha. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo e feliz ano novo!